Agora 10h29. O projeto aprovado em primeiro turno pela Câmara de Belo Horizonte propõe a regulamentação do transporte de passageiros por motocicleta via aplicativo aqui na capital mineira. A gente conversa ao vivo com o autor dessa proposta aqui na Band News FM Belo Horizonte, vereador Pablo Almeida do PL. Vereador, bom dia para o senhor. O senhor me ouve bem por aí, vereador? Bom dia, Maria, bom dia, Luciana, Murilo e todos os ouvintes aí e o pessoal que está assistindo a gente também aí da Band News. É um prazer estar aqui para a gente discutir esse assunto tão importante que é essa regulação dos motoristas por aplicativo, né, que levam passageiros aqui na nossa cidade. Obrigado pelo espaço. Vereador, eu queria que o senhor explicasse o que esse projeto traz, né? O que está ali escrito no projeto, a importância desse projeto também para a categoria, enfim, para a capital mineira. Sim, obviamente, primeiramente só fazer uma ponderação aqui, né, a respeito de eu vi um corte que foi realizado aí de uma fala aí do Murilo anteriormente, até onde foi realizada essa provocação para que a minha participação estivesse feita aqui, mais uma vez agradecer, mas só dizer que eu e ao grupo que eu pertenço aqui, né, nós podemos discordar 100% daquilo que é dito, mas nós sempre vamos lutar aí para que a liberdade da imprensa, a liberdade da expressão, ela possa ser feita de uma maneira efetiva. E assim como o Murilo bem pontuou, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, no dia que o projeto foi aprovado, esse projeto é um projeto muito necessário aqui para a nossa cidade. Primeiro porque ele traz dignidade, ele traz liberdade econômica, ele traz um senso de justiça para aquelas pessoas que estavam trabalhando aí na informalidade, né, sem a regulamentação desse projeto. A gente ainda vai passar pelo segundo turno, obviamente, vai passar aí pela sanção do prefeito e também traz mais segurança, tanto para o motorista de aplicativo quanto para o passageiro, que vão estar aí resguardados de forma legal aqui e também permite que a prefeitura ela realize fiscalização, né? Aqui a gente pode discordar, talvez, dos meandros desse projeto, mas a base fundamental, aquilo que é a proposta de fato desse projeto, que ele vem solidificar uma casa. A gente não constrói começando pelo telhado, pelas janelas, a gente constrói ela começando pela fundação, e esse projeto, na minha visão, é aquilo que vai fundamentar para que esse trabalho, que é a dignidade do trabalhador, ela possa ser mantida aqui na nossa cidade. Vereador, quem fala com o senhor é o Murilo. Primeiramente, bom dia e muito obrigado por aceitar aí o nosso convite, participar do debate. Acho que é super importante, uma proposta super importante, né? E esse diálogo, a Band News está sempre aberta, a TV Band Minas também, e muito obrigado por o senhor aceitar participar aqui da nossa entrevista. A minha pergunta é o seguinte, o projeto do senhor foi aprovado em primeiro turno e eu fiquei lendo lá os trâmites e as emendas, e tem um substitutivo proposto pelo vereador Bruno Pedralva, se eu não me engano, que ele detalha mais algumas questões relativas à segurança e até exigências ao condutor, ao motociclista. Por exemplo, tempo de CNH, né, tempo de habilitação e também idade mínima, 21 anos, se eu não me engano. Parece que no Rio de Janeiro funciona assim. São Paulo também está fazendo esse debate, mas em São Paulo o serviço está suspenso enquanto não há a regulação. Eu queria saber a opinião do senhor, como, né, autor do projeto, se o senhor é a favor desses dois pontos, tanto uma idade mínima quanto um tempo mínimo de carteira de habilitação. Tá, perfeito, Murilo. Obrigado pela pergunta. Só para deixar muito claro aqui para o nosso ouvinte, esse projeto, né, a gente teve essa iniciativa através de conversas com lideranças de motociclistas que estavam preocupados com o seu direito ao trabalho, que é previsto na Constituição, garantido por lei, ser tolhido aqui em Belo Horizonte. No começo do ano, através da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, o senhor Calazans, né, que tem essa atuação no Ministério do Trabalho aqui em Belo Horizonte, propôs à Prefeitura que o trabalho desses trabalhadores que levam, mais uma vez, o seu pão de forma honesta para casa fosse suspenso por 90 dias. E a justificativa era porque não havia uma regulamentação e por conta do aumento do número de acidentes. E hoje não existe nenhum tipo de dado estatístico que correlacione as plataformas ao aumento de acidentes aqui na nossa cidade ou em qualquer outro lugar. O nosso projeto, inclusive,
como eu disse, né, ele é muito importante, a base dele aqui já está construída e nós construímos junto com outros vereadores algumas emendas. Por exemplo, emendas que o vereador Braulio Lara apresentou aqui na casa para que a plataforma disponibilize quando acontecer algum tipo de acidente com esses trabalhadores, que a plataforma disponibilize para que a gente possa quantificar e a gente melhorar o nosso projeto em relação a isso. Como eu disse, né, foi um momento ali onde a gente preferiu agir do que sentar e ficar pensando em todos os meandros para a regulamentação. É óbvio que as emendas e o substitutivo que foi apresentado pela prefeitura, né, pelo líder de governo aqui da prefeitura, eles devem ser debatidos e discutidos. Eu já tive uma reunião aqui com algumas lideranças dos motoristas de aplicativo, dos motociclistas de aplicativo, para a gente discutir. Obviamente tem muita coisa boa ali, porque já vem trazendo do meu projeto inicial, mas tem algumas coisas que infelizmente vão inviabilizar o trabalho e a atuação das plataformas aqui em Belo Horizonte. A gente ainda está discutindo, não sentei com a prefeitura ainda, já tem uma agenda marcada com eles na próxima semana, com o Bruno também, e é óbvio que a gente quer construir esse projeto, não saiu da minha cabeça, não foi da mesma forma que o Ministério do Trabalho fez, querendo, né, a fonte que eles utilizaram na fonte do Tororó, vozes da cabeça do pessoal que estava lá. Não, a gente quer construir aqui, junto com os motociclistas, que é a nossa base, a gente quer que eles sejam realmente de fato favorecidos, com as plataformas, com o Poder Executivo e com os colegas aqui na casa. O que a gente está fazendo, mais uma vez, não é legislar sobre leis de trânsito ou sobre qualquer outra coisa. A gente quer permitir que o trabalhador honesto aqui em Belo Horizonte leve o seu pão de forma honesta para casa. Vereador, eu acho que essa base que o senhor falou, todo mundo concorda, né? A gente quer regular o serviço para que ele seja seguro e também a questão econômico-social, que eu acho que é fundamental. Mas eu queria insistir nessa pergunta que o senhor falou, mas não ficou claro para mim. O senhor é a favor desses dois pontos? Tempo mínimo de CNH e idade mínima também para poder fazer o serviço? Sim, eu sou a favor, inclusive, que a gente possa incluir o EAR, que já vai abarcar todas essas questões, né? Que a pessoa ela tem que ter no tempo mínimo de 2 anos de CNH, ter 21 anos e passar também pelo curso ali. É a maioria dos só para o nosso ouvinte entender profissionais aqui, o que hoje. Essa sigla significa? O senhor falou, só para te contextualizar o nosso... O EAR é o registro, né, profissional de trabalho dessas, não da categoria de maneira geral, mas quem quer exercer algum tipo de atividade nesse sentido, né? Hoje não é obrigatório por força de lei, por isso que a gente está regulamentando, né, através da regulamentação que a gente obriga por força de lei, mas as plataformas já solicitam, em alguns casos, de maneira majoritária, para falar a verdade, mas a gente quer colocar isso por força de lei também. Então eu sou extremamente a favor desse ponto. Eu acho que traz mais segurança, tanto para que os passageiros, né, que estão lá na ponta da linha, e a maioria desses passageiros, só para deixar muito claro aqui, são pessoas de comunidades, são pessoas que utilizam esse transporte pela agilidade, pela segurança também e por ser um transporte barato, né? A gente não quer, como eu disse, inviabilizar o trabalho dessas pessoas aqui. A gente quer continuar mantendo com mais segurança e trazendo aí essa segurança tanto para o motorista quanto para o passageiro. Para quem está chegando agora a Band News FM, estamos conversando ao vivo com o vereador Pablo Almeida, do PL, sobre o projeto aprovado em primeiro turno, né, pela Câmara aqui de Belo Horizonte, que propõe regulamentar o transporte de passageiros por motocicleta via aplicativo. O vereador Pablo Almeida, que é autor desse projeto. Bom, vereador, é a Luciana falando com o senhor, muito bom dia. Duas questões, a fiscalização e a responsabilidade caso haja acidentes, né? A prefeitura, o senhor acredita que terá condições ou um aparato para essa fiscalização? Caso haja acidente, essa responsabilidade, ela será dividida entre o aplicativo, a prefeitura e ainda, para a formulação desse projeto, o senhor conversou, enfim, com os aplicativos, os motociclistas, com quem mais o senhor conversou e o que mais chamou a atenção? Então, na verdade, são 3 questões aí numa. Fiscalização em caso de acidentes, a responsabilidade, Luciano, e a conversa para a elaboração do projeto. Perfeito. Sobre a questão da fiscalização, né, o órgão que fiscaliza o executivo é o legislativo, mas nesse caso o órgão de fiscalização previsto por lei seria o executivo, né? E a gente está dando meios aí para que ele possa fazer isso de uma maneira mais
mais viável aqui na nossa cidade. A segunda questão sobre os aplicativos, a gente estabelece no nosso projeto que seja feito um seguro, né, via o seguro app, que vai proteger aí os motociclistas e também os passageiros. E isso não vai ficar de forma alguma um ônus nas costas do motociclista, mas esse ônus ele ficaria com a plataforma. E a gente descreveu muito bem aqui, e até estava conversando ontem sobre o substitutivo com essas lideranças que vieram aqui, e a gente estava colocando aqui que o seguro ele tem que cobrir o passageiro, porque às vezes as pessoas solicitam, mas não é o solicitante que está indo como passageiro. Então a gente teve esse cuidado também de colocar essa observação que o seguro ele tem que cobrir a questão do passageiro. Me perdoe sobre a outra pergunta. Para a formulação do projeto. O senhor ouviu mototaxistas, o senhor ouviu também os aplicativos, quais outras entidades o senhor ouviu? Sim. Eu me sentei com os motociclistas, algumas lideranças aqui, a gente recebeu por várias vezes aqui no meu gabinete. Estivemos juntos também na manifestação que foi realizada em janeiro, onde a gente cobrou, né, que o governo federal ele recuasse nessa medida de fazer a suspensão por 90 dias desse trabalho, e me sentei também com a prefeitura, levei o meu projeto para o secretário de governo, entreguei nas mãos dele. No dia da manifestação aqui, inclusive, a gente estava conversando ali e eu expliquei para as pessoas o que estava acontecendo, liguei para o prefeito no momento da manifestação e perguntei se o prefeito ele era a favor ou contra a regulamentação. À época o Álvaro Damião estava como interino no cargo ainda, mas ele já tomou essa iniciativa, inclusive eu agradeço aqui a prefeitura por isso, de dizer que ele não era contra esses trabalhadores trabalharem e levar o seu pão de forma honesta para casa. Então, a gente está construindo isso, mais uma vez, não é um projeto que eu construí sozinho, é um projeto que está sendo construído a 4 mãos, junto com outros colegas aqui na Câmara, com o Executivo, com as plataformas e também com as lideranças de moto por aplicativo aqui da nossa cidade. Vereador, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, eu estou com um painel de acidentes da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, a Sejusp, e que a gente consegue fazer alguns recortes, né? Entre eles, o recorte de acidentes em Belo Horizonte envolvendo motocicleta. Obviamente, ele não recorta se é de aplicativo ou não é, até porque a atividade não é regulamentada ainda. Em 2022, foram 15 mil acidentes, 2023, 19 mil, 2024, 20 mil acidentes com motociclistas e neste ano, até maio, 8.343. É inegável, os números estão aqui, que existe um aumento do número de acidentes envolvendo motocicletas, mas a gente, obviamente, como o senhor disse também, a gente não pode apontar o dedo para os serviços de aplicativo. Enfim, fica aí é um fato, né? Fica um dado de aumento de acidentes envolvendo as motos, né? Motociclistas aqui em Belo Horizonte. Esse projeto, o senhor disse que é um primeiro passo, né? E ele foi feito ali de uma forma realmente muito embrionária, com poucas dados e também ali poucos números. Eu queria saber se essa demora, né? Quando o senhor lança um projeto muito embrionário, dizendo ali que é necessário ainda CNH, que é necessário usar capacete, o senhor não acredita que essa demora até entrar uma emenda, vem um substitutivo, aí vai para o segundo turno, aí volta para as comissões, mais pessoas vão morrer nas motos? Não era melhor apresentar um projeto mais robusto para que ele fosse aprovado já de cara? Uhum. Eu entendo essa preocupação, com toda certeza nós também temos essa preocupação, mas quando a gente vai falar de trânsito, eu sou um vereador de um município aqui no Brasil, a gente não pode legislar sobre a questão do trânsito, né? A gente, mais uma vez, eu estou legislando aqui sobre aquilo que a Constituição me permite, que é a regulamentação desse transporte por aplicativo de passageiros. Isso é o que a Constituição permite. É claro que a gente vê, né, de uma maneira estrutural. Eu tenho carteira de moto. Quando eu fui tirar a minha carteira de moto, você não aprende a pilotar moto dentro da motoescola. Isso eu acho que é algo que a gente poderia pressionar para que os nossos parlamentares a nível federal pudessem fazer alguma coisa, porque na motoescola você aprende a só passar a primeira marcha, ou seja, você sai da motoescola, paga um valor absurdo por aquilo dali e você sai de lá sem aprender de fato a andar de moto, porque você não tem ali as condições do dia a dia do motociclista numa cidade grande como a nossa, por exemplo. Então acho que a gente deveria fazer algumas alterações nesse sentido, mas infelizmente eu não
não tem essa competência. Lembrando também que o governo federal, ele subiu 24 impostos aqui, quase um por mês, desde 2023. Por que eu estou dizendo isso? Porque a moto, ela se tornou o transporte mais barato. Em meio a tanta taxação, em meio a tanto imposto que nós temos no nosso país, a gente busca alternativas que sejam mais baratas e mais ágeis, principalmente pensando na questão dos impostos, né, mas também pensando na questão da agilidade, da mobilidade dentro de uma cidade onde não tem o transporte público de uma forma ampla planejada. Então a gente tem que pensar nesse tipo de coisa também. E quando a gente trata do assunto aqui dos números, realmente a gente não tem uma base estatística para que seja feita um levantamento, mas o que a gente tem como base estatística são os números das plataformas, onde mais de 95% das viagens são feitas com êxito. Mas infelizmente, né, a gente tem aí esses 4 ou 5% ali que acontece algum tipo de acidente. E muitas das vezes não é por inabilidade do motociclista, não. É porque é buraco na rua que a prefeitura não resolve, é porque lombada que infelizmente está mal sinalizada, ou enfim, coisas do dia a dia que a falta do poder público faz com que essas pessoas infelizmente tenham algum tipo de acidente ali. Com toda certeza, a gente quer e a gente está elaborando esse projeto para, primeiramente, gerar essa base e solidificar o direito ao trabalho desse trabalhador. Segundo momento, a gente está pensando sim na segurança. Eu coloquei aqui o capacete, eu coloquei aqui esses itens básicos de segurança, justamente para não gerar ônus para cima do motociclista e isso inviabilizar. Por exemplo, no substitutivo, uma das coisas que eles colocaram aqui é o mata-cachorro, dizendo que era por uma questão de segurança. Hoje, em média, o mata-cachorro, né, que é aquele equipamento que fica embaixo da moto ali para proteger a moto, é em média R$150. Não sei o número absoluto das plataformas aqui, mas eu sei que da 99, eles me passaram que tinham 266 mil motociclistas cadastrados, que estão ativos, não chega a esse número, obviamente, a pessoa que já passou pela plataforma e tudo mais, mas se tivessem algo em torno de 80 mil cadastrados, a gente coloca isso como uma forma da plataforma pagar, ou até mesmo do motociclista, você acaba inviabilizando esse trabalho. Por quê? Se eu for pegar um mata-cachorro que hoje é R$150, mas pela oferta e demanda, com toda certeza, se 80 mil ou 100 mil pessoas quiserem correr atrás disso, isso vai subir muito. Mas com base que é R$150 hoje, ficaria algo em torno de 12 milhões de reais. E isso, com toda certeza, iria inviabilizar o trabalho dessas pessoas. Por isso que eu digo, a gente começa uma casa pela fundação e não pelo telhado, pela janela. A gente tem que correr atrás, sim, de melhorias do projeto. A gente está fazendo isso em construção com o executivo, com outros colegas aqui da casa, mas o projeto, mais uma vez, é para viabilizar de maneira absoluta para que nenhuma canetada de ninguém venha tirar o direito do trabalhador de levar o seu pão de forma honesta para casa. Tá certo, vereador. Obrigada. Conversamos com o Pablo Almeida, do PL, vereador aqui de Belo Horizonte, autor da proposta que regulamenta o transporte de passageiros por motocicleta via aplicativo. Um bom dia para o senhor. Obrigada pela entrevista. Bate-papo importante, né? A gente precisa realmente debater esse assunto. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Maria, Luciana e Murilo. Deus abençoe todos vocês aí, todos os ouvintes. Um abraço.